Bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula anterior nós vimos como congelar painéis. É uma função que nessa planilha eu já coloquei. Se vocês observarem aqui tem uma linha. Essa linha ela não é impressa, é uma linha imaginária, que ela serve para quando a barra de rolagem descer, a parte do menu não descer junto. Essa planilha aqui é uma planilha que eu fiz para uma empresa que ela automatiza o que a gente fazia por escrito. Se vocês observarem aqui, é uma ficha de treinamento de segurança do trabalho. Aqui na D1 é uma declaração de treinamento e aqui na OR1 é uma ordem de serviço. O que foi que eu fiz com essa planilha? Na época, todos os dados, tanto da ficha de treinamento, quanto da ordem de serviço, quanto da declaração de treinamento, eles eram impressos, e essa informação aqui, essa da função, da data de admissão, da matrícula, da data do treinamento, elas eram preenchidas à mão. A média de treinamento dado era de 60 pessoas. Então, assim, se você calcular todas as pessoas, ela precisava tanto dessa ficha de treinamento quanto da declaração de treinamento, que tem o nome, a matrícula, a admissão, a função, a assinatura do funcionário e a assinatura do responsável. E a ordem de serviço precisava também do nome do funcionário, matrícula, função, assinatura do encarregado e assinatura do funcionário que deu o treinamento. Então, assim, todas essas fichas eram assinadas pelo funcionário. E se tinha todas essas fichas eram assinadas pelo funcionário. Se tinham 3 fichas, todas 3 era para um único funcionário. A média de pessoas treinadas num dia de treinamento era 50 a 70 pessoas. Se você multiplicar 70 vezes 3, ia dar mais ou menos 270 folhas. Essas 270 folhas eram escritas à mão pelo responsável do treinamento. Então, o que foi feito? Foi criado essa planilha para que automatizasse todos esses documentos. Assim, os dados eram colocados apenas na primeira planilha e automaticamente eles eram importados para os outros 3 documentos. A partir do momento que você selecionasse os dados aqui, todos os outros documentos eles seriam incluídos esses dados que lá na ficha tinha. Então, assim, o objetivo dessa planilha era você deixar de que 271 folhas fossem escritas à mão e fizesse com que o Excel fizesse todo o trabalho. Foi uma planilha difícil de ser incrementada porque os dados eram específicos de funcionário para funcionário, mas a planilha foi concluída. A primeira planilha tem a relação de funcionários com nome, matrícula, função, data do treinamento e data de admissão de cada funcionário. Esses dados eram enviados pelo RH da empresa. Copiava-se os dados e colava todos os dados aqui. A partir do momento que você copiava e colava esses dados aqui, as outras planilhas eram preenchidas. Então, você tinha 20 funcionários, você colava os 20 nomes aqui, as 20 matrículas,
funções de cada funcionário, data do treinamento e a data de admissão. Chegava aqui, selecionava da planilha 1 até a planilha 20. Quando você pedisse para imprimir essa planilha, desse um Ctrl P, ela ia imprimir todas as 20. A mesma coisa ia ser feita na declaração de treinamento. Você selecionava da declaração 1 até a declaração 20. Imprimia e todas as fichas seriam impressas. E também na ordem de serviço. Selecionava da ordem de serviço 1 até a 20 e pedia para imprimir. O resto era só pedir aos funcionários para assinar. Aqui era escrito à mão, que é a função. Essa aqui é a ordem de serviço. Eu tirei a logomarca, o endereço da empresa aqui. Essa aqui é a ordem de serviço. Aqui era o tipo de função e aqui era o tipo de operação que ele fazia. Aqui era basicamente os procedimentos de segurança para o funcionário. O nome do funcionário, matrícula e função. Todas as planilhas tinham praticamente a mesma coisa. A única coisa que foi feita foi que a gente automatizou um documento que era escrito à mão. Bom, tudo isso foi para mostrar uma função que o Excel tem de auditoria de fórmulas, que serve para você, antes de mexer em qualquer planilha, você possa ver o que aquela célula por que aquela célula está com aquele dado. Então, antes de você modificar qualquer coisa na planilha, é bom você saber se essa modificação que você vai fazer não vai impactar em nenhuma parte da planilha. Porque se você mexer em uma planilha com fórmula, em uma célula com fórmula, você pode voltar a perder toda a planilha, que é um documento. Então temos aqui uma relação ou uma ficha de treinamento de segurança. Aqui tem o nome do funcionário. Se vocês observarem, na barra de fórmulas, não tem o nome do funcionário, tem uma função. Então, esse dado que está aqui, ele está vindo de algum lugar. Se eu modificar esse dado, ele pode botar a perder toda a planilha. Então, assim, a gente viu no curso de Excel também como proteger planilha, no curso de Excel básico. Então, essa planilha, depois que ela foi criada, todos esses dados que estão aqui foram protegidos, sendo permitido apenas a impressão. Nenhum desses dados podiam ser editados, porque as pessoas que mexiam poderiam modificar qualquer dado e botar a perder todo o trabalho. Então, eu peço que, para quem esteja acompanhando nossas aulas, tenha o discernimento de saber que o documento que você está criando, ele é um documento sigiloso e tem que ser íntegro. As informações, elas têm que ser seguras, para você não passar o nome de um funcionário com a função de outro funcionário, com a data de admissão de outro. Então, todo documento ele tem que estar correto, 100% correto. Então, por isso que depois que eu terminei essa planilha, ela foi totalmente bloqueada, sendo que a única parte que seria editada seria essa primeira parte. Vamos ver aqui para que serve essa auditoria de fórmulas. Você vem aqui na guia fórmulas e tem aqui o campo auditoria de fórmulas. Seleciona a planilha e você pode colocar aqui rastrear precedentes. O que essa opção significa? Essa opção informa que essa célula ela está tendo uma ação de alguma outra fórmula ou de alguma outra célula, e ela vai apontar para de onde essa ação está vindo. Então eu seleciono a fórmula e clico aqui em rastrear precedentes.
Automaticamente ele colocou essa opção dessa seta aqui com a planilha ao lado, ou seja, uma planilha anterior está informando o dado dessa célula. Como a gente já viu aqui como é que referencia a célula, a gente tem aqui a planilha relação na célula B3. Vamos ver lá na planilha relação se a célula B3 é o nome que corresponde aqui. Aqui o nome está Janice, célula B3. Célula B3, Janice. Então, se eu modificar aqui para Júnior, quando a gente vir aqui, está o nome Júnior. O objetivo é básico dessa planilha. Agente de limpeza, eu vou botar motorista. Eu venho aqui e está aqui o nome motorista. Aqui você já imprimia se fizesse essas modificações. Automaticamente também foi criado na declaração de treinamento o nome Júnior e motorista, e também na ordem de serviço o nome Júnior e a função motorista. Vimos aqui que essa rastrear precedentes, ele informa da onde está vindo esse dado da célula. Rastrear dependentes é essa célula presta serviço a alguma outra célula. Eu escolhi essa planilha aqui foi porque essa planilha informa tudo o que a gente precisa saber para auditoria de fórmulas. Eu vou colocar aqui em ordem de serviço. Então, essa célula aqui, ela está prestando serviço a outras células. Se a gente colocar aqui a opção rastrear dependentes, ela vai apontar para a célula B10. Se eu modificar alguma coisa aqui, alguma coisa na célula B10 pode ser modificada. Se eu clicar aqui e botar rastrear precedentes, ele já vai apontar para a planilha anterior, que é a planilha de relação. Se eu clicar aqui em mostrar fórmula, ele vai mostrar toda a fórmula da planilha, ou da célula que eu selecionei. Nesse caso aqui foi relação de D3. Na célula de baixo, ele vai mostrar a fórmula, porque que aquele dado de operação está ali, é uma fórmula C, e na outra célula de baixo também é uma fórmula C. Tirar aqui, ou seja, tudo isso aqui é uma fórmula. Pode não parecer, mas está aqui, ó, a fórmula dessa planilha que vocês estão vendo esse nome aqui. O objetivo do curso de Excel é vocês fazerem planilhas tão mais complexas como essa. Vocês vão ver que o conceito que a gente passa aqui, você pode incrementar em qualquer situação do seu trabalho. Aproveitando também aqui, eu errei uma fórmula de propósito para você ver que o Excel ele também pode verificar erros na sua planilha. Então, você vem aqui na parte de auditoria de fórmulas e vem aqui verificação de erros. Automaticamente ele botou aqui erro na célula B2, que é a célula que está a fórmula digitada errada. O erro ele informa aqui erro de referência ou de célula inválida. Mover ou excluir células causou uma referência de célula inválida, ou a função está retornando para um erro de referência. Esse modo que o Excel representa o erro aqui, a gente ainda vai interpretar lá na frente porque que cada erro é visto de uma forma diferente pelo Excel. Às vezes é erro valor, erro de referência. Tem várias formas que o Excel representa esse erro.
Eu posso ignorar erro, eu posso ter ajuda sobre esse erro, mostrar etapas de cálculo e editar a barra de fórmulas. Eu vou editar a barra de fórmulas para a gente ver que onde é que está o erro da fórmula. No Excel, uma regra do Excel é que uma célula ela não pode prestar cálculo sobre a mesma célula. Eu não posso dizer que G1, se G1 for igual a G1, porque isso é um loop, ou seja, G1 sempre vai ser igual a G1. Então, é uma informação que dá efeito dominó. Se essa informação prejudicar de alguma forma a primeira, vai dar erro de referência. Se eu prestar qualquer cálculo que o retorno desse cálculo modifique a fórmula, modifique a célula que eu pedi o cálculo, vai dar erro. Por exemplo, se G1 for igual a 0, coloque 2 em G1. Então, eu já disse se G1 for igual a 0. Se eu chegar aqui e coloque 2 em G1, vai ser erro de referência, porque quando eu colocar 2 em G1, G1 já não vai ser igual a 0, que vai pedir para colocar 2 de novo, então não pode ser loop, isso é um loop. Então o Excel representa isso como erro de referência. Então eu posso botar aqui, ó, se G1 igual a 2, coloque 5, só para vocês entenderem. Se não, coloque 3. Fora também que é se, não precisa de um número aqui. A fórmula é assim. Vou dar um ok aqui. Então, G1 é igual a 2? Não, ele colocou 3. Vamos colocar aqui 2 em G1. G1 é igual a 2. Aí ele botou erro de nome. Apareceu esse erro aqui justamente porque todo nome em Excel, dentro de fórmula, ele deve ser colocado com aspas duplas. Então, mais um erro que o Excel também informa. Erro de nome é porque o nome que está sendo retornado está sem aspas. Então, ele vai dar o erro de nome dentro da fórmula. E isso é algo que a gente viu no curso de Excel básico. Eu coloquei aspas dupla, resolveu, tirou o erro de nome. Então, G1 é igual a 2? É. Então, ele pediu para retornar sim, deu sim. Se eu mudar aqui G1, botar 0, ele vai retornar 3. Quando eu dei continuar aqui, ele fez uma nova verificação e verificou que a planilha está toda concluída. Não tem mais erro. Então, essa foi a aula para auditoria de fórmulas, para que quando você pegue qualquer planilha que você não tenha conhecimento dos dados que estão ali, ou por que os dados estão ali, não custa nada você chegar na planilha, ver se a célula está com alguma referência e vir aqui na parte auditoria de fórmulas e ver se ela é precedente ou dependente de alguma outra célula ou de alguma outra planilha. Obrigado e até a próxima aula.